Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus, palavras do apóstolo Paulo aqui nessa carta. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Versículo 9, quero ler novamente. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, nesse trecho, ele está exortando a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, nesse momento, ele chama os irmãos daquela igreja de carnais. Paulo, na verdade, diz àqueles irmãos que não pôde falar com eles como espirituais, e sim como carnais. Paulo não pôde falar das coisas mais profundas de Deus. Paulo os compara com crianças, com bebês, espiritualmente falando, dizendo a eles que eles deveriam ainda apenas tomar o leite. Eles estavam ainda tomando leitinho, o leite materno. O apóstolo Paulo percebe aqui na igreja, nessa igreja, a imaturidade daquela igreja. Paulo identifica isso fica muito claro no texto. Ele mesmo declara nesse texto que havia entre os irmãos daquela igreja muitos ciúmes, haviam contendas, haviam aqueles que diziam, eu sou de Paulo, enquanto outros diziam, eu sou de Apolo. Então o apóstolo Paulo precisa aqui explicar àqueles irmãos que Paulo e Apolo na verdade são servos de Deus, apenas cooperadores. Ele diz que um planta, o outro rega, mas o que importa mesmo é que é Deus que dá a vida, é Deus que dá o crescimento. Paulo quis mostrar àqueles irmãos da igreja de Corinto que eles não poderiam, não deveriam viver daquela forma, conviver daquela forma. Ao contrário, eles deveriam entender que todos na verdade estavam no mesmo time. Todos estavam no mesmo time. Todos são cooperadores, todos de alguma forma atuam, trabalham no reino de Deus. Todos de alguma forma trabalham nessa grande lavoura que ele mesmo declara aqui, ou nessa grande construção desse edifício que é a igreja do Senhor. Eu faço aqui essa introdução para explicar aos irmãos o que estava acontecendo ali. E na verdade o próprio texto ele já é autoexplicativo, muito claro para nós. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para a ideia de que Deus nos chamou para ser
seus cooperadores. Você é um cooperador. Deus nos chamou para isso, para cooperar com Ele, para cooperar com a sua obra. E nós devemos encarar isso, queridos irmãos, da melhor forma. Devemos encarar isso com alegria. Devemos enxergar essa ideia de que você e eu somos cooperadores do reino eterno de Deus, da melhor forma. Na verdade, como um privilégio. Talvez alguém se sentiria privilegiado por ser o cooperador, por trabalhar numa grande empresa, numa multinacional. Talvez alguém se sentiria privilegiado por ser cooperador de um grande empreendimento. Ou talvez você se sentiria privilegiado por ser de repente convidado por alguém poderoso no mundo dos negócios, no mundo empresarial, ou quem sabe no mundo político, para cooperar uma grande obra, um trabalho de reconhecido. Mas, amados irmãos, o que o texto nos mostra é muito mais do que isso. Tudo isso que eu estou falando se torna muito pequeno, até medíocre, se compararmos, insignificante, se compararmos a grandeza do chamado de Deus com relação à sua igreja. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está conseguindo entender o que eu estou falando aqui nessa noite? Nós somos chamados para ser cooperadores de Deus. De Deus, eu repito. Quem é esse Deus, pastor? Quem é esse que nos chama? Quem é esse que nos chama para essa grande obra? Deus, queridos irmãos, o Deus que eu vos prego nessa noite é o Deus Todo-Poderoso. O pastor Marcos aqui já leu alguns textos que falam da grandeza desse Deus. O Deus Todo-Poderoso, aquele que é o Criador dos confins da terra, aquele que criou os céus, aquele que criou as estrelas, as galáxias. Os cientistas hoje afirmam que há várias galáxias, não mais apenas uma, como eu aprendi no meu período da infância na escola, mas várias galáxias. E cada uma delas há bilhões de estrelas. E o Deus que nos chama para cooperar com Ele é aquele que criou todas elas, e como diz o profeta Isaías, o Senhor criou todas as estrelas, Ele conhece cada uma delas, e Ele as chama cada uma pelo seu nome. Esse é o Deus. É o Deus que pesa nas suas mãos, na palma das suas mãos, os montes desse mundo, os outeiros desse mundo, como diz as Escrituras. É aquele, queridos irmãos, que abriu um grande mar para que o seu povo pudesse passar em terra seca. É aquele que enviou do céu alimento, enquanto o povo estava no deserto, o povo era alimentado pelo próprio Deus. É aquele que enviou do céu o seu Filho unigênito, que se encarnou, e também é chamado do pão vivo que desceu do céu. E por meio dele, por meio do seu Filho, realizou grandes milagres extraordinários, curando enfermos, purificando leprosos, expulsando demônios, ressuscitando mortos. Milagres extraordinários foram realizados por meio dele. Esse que também se entregou numa cruz, morreu numa cruz, mas não ficou morto. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, e aos olhos de muitos subiu aos céus, de onde há de descer para buscar a sua igreja e julgar vivos e mortos. E este mesmo nos céus envia o seu Espírito para que habitasse em nós, e para que no poder do seu Espírito pudéssemos hoje ser seus cooperadores. Deus nos chamou, amados irmãos, para uma parceria. Você não está aqui à toa. Você está aqui para ser parceiro, colaborador, cooperador com a obra de Deus. E eu começo
essa mensagem fazendo uma pergunta para mim, para todos nós. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. E Deus nos pergunta nesta noite: como nós temos encarado isso? Como você tem encarado essa realidade de ser um cooperador, de ser um parceiro, de ter sido chamado por Deus para participar da sua obra? Precisamos, amados irmãos, quero destacar aqui em primeiro lugar, precisamos encarar essa realidade, esse chamado, como um grande privilégio. Um grande privilégio. Porque nada nesse mundo pode ser comparado. Eu repito, absolutamente nada nesse mundo pode ser comparado com o privilégio de poder servir a esse Deus, ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso, ao Deus que criou todas as coisas, ao Deus que enviou o seu Filho, que derramou o sangue dele na cruz por nós. Nada, absolutamente nada pode ser comparado com o privilégio de poder servi-lo. A palavra de Deus nos diz que a nós foi dado, aos cristãos, aqueles que creem em Jesus, foi dado o título de embaixadores. Nós somos embaixadores de Cristo. E nós sabemos qual é o papel de um embaixador. O papel do embaixador é representar a sua nação, uma nação estranha. Nesse sentido, nós somos chamados por Deus para representá-lo neste mundo. Nós somos chamados para representar o Deus cujo reino eterno, nesse mundo, queridos irmãos, nesse mundo de aflições, como o próprio Senhor Jesus disse, alertando os seus discípulos que no mundo teriam aflições. Esse mundo marcado por aflições, nós fomos chamados para levar àqueles aflitos o refrigério. Fomos chamados para cooperar com Deus nesse mundo cheio de maldade, para mostrar ao mundo que é um Deus bondoso. Fomos chamados por Deus para ser seus embaixadores nesse mundo de desesperança e levar ao mundo de desesperança a esperança que há em Cristo Jesus. Amém, queridos? Fomos chamados por Deus, somos colaboradores desse Deus, somos cooperadores desse Deus, desse mundo. Esse mundo não é a nossa terra, não é o nosso lugar. Diz as Escrituras que somos peregrinos, estamos aqui de passagem, nesse mundo onde há densas trevas. Mas você e eu, nós fomos chamados para ser luz no mundo e sal da terra, brilhar, não com luz própria, porque não temos a luz própria, mas brilhar com aquele que é a luz, o Senhor, trazer luz para aqueles que estão em trevas. A igreja de Corinto não havia entendido isso. Aqueles irmãos estavam perdendo tempo, discutindo coisas pequenas, coisas rasas. Por isso Paulo chama-os de carnais, de crianças e crianças mimadas. A igreja estava se dividindo e Paulo precisa chamar a atenção da igreja, porque um reino dividido não subsiste, disse o Senhor. Todos nós, amados irmãos, somos participantes dessa obra e todos nós pertencemos ao mesmo time. Amém? O mesmo time. E esse time é um time de vencedores, segundo as Escrituras. Time de vencedores. A palavra do Senhor nos diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A Bíblia nos fala, amados irmãos, que a nós foi entregue a palavra da salvação. E essa palavra, conforme o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, essa palavra é poder de Deus para todo aquele que nele crê. A palavra de Deus, a palavra que você tem no seu coração, é poder de Deus. Que coisa maravilhosa, que privilégio poder participar dessa grande obra. O sangue que foi derramado na cruz, o sangue precioso de Jesus Cristo foi derramado, e esse sangue, conforme a 1 João capítulo 1, versículo
versículo 7, purifica pecados. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Como você tem encarado isso? Em saber que Cristo derramou sangue por você? Como você tem encarado isso, em saber que Deus entregou em suas mãos, em nossas mãos, a palavra dEle, que é poder dEle para a salvação do homem, para a restauração, para a libertação? Como você tem visto tudo isso? Somos cooperadores. Mas a pergunta é: você tem priorizado o seu chamado? Você tem priorizado o chamado de Deus na sua vida, a obra de Deus na sua vida? Ou você tem feito tudo relaxadamente? Ainda aquele que realiza a obra do Senhor de forma relaxada, diz a palavra de Deus. É um privilégio para você servir a Deus? É um privilégio para você andar com Deus, fazer a vontade de Deus, realizar a obra de Deus, ou você não se importa com isso? Há muitos dons na igreja do Senhor, há muitos ministérios na igreja do Senhor. Há aqueles que pregam a palavra publicamente, num púlpito como esse, como vos prego nessa noite. Há aqueles que testemunham nas ruas, dão testemunho de mudança de vida, de conversão, falam da salvação, falam das bênçãos de Deus. Há aqueles que tocam instrumentos para o Senhor, que cantam louvores a Deus, cânticos de adoração. Há aqueles que servem, que são verdadeiros diáconos, que servem a Deus, cuidando dos trabalhos da igreja, cuidando dos necessitados, servindo aos irmãos. Há aqueles que exercem a autoridade, que presidem, que são chamados também de presbíteros. Há aqueles que exercem o pastorado, o cuidado. Há aqueles que auxiliam no pastorado, que ajudam o pastor, os pastores, aqueles que ajudam no ensino da palavra de Deus com as crianças, aqueles que ajudam no discipulado, no ensino dos adolescentes, aqueles que ajudam com os jovens, com os mais velhos, casais, os idosos. Há muitos dons, há muitos ministérios, ainda aqueles que Deus lhe deu condições para sustentar a igreja financeiramente. São pessoas que Deus lhe deu mais condições para, de forma liberal, oferecer a Deus suas ofertas generosas para suprir a obra do Senhor. Mas vejam, queridos irmãos, todos esses e muitos outros mais que a Bíblia nos fala, são cooperadores. Todos são cooperadores, e todos devem encarar isso como um privilégio. Porque não estamos servindo, amados irmãos, a homens, mas estamos servindo ao Deus vivo. Amém, queridos? Deus coloca essa palavra no meu coração para trazer aqui aos irmãos nessa noite, e para chamar a atenção de todos, inclusive a minha atenção também. Vamos enxergar a obra do Senhor como um grande privilégio. Vamos servir ao Senhor com toda alegria. Amém? Mas entenda algo importante que eu quero destacar em segundo lugar: que aqueles que cooperam na obra de Deus, aqueles que se dedicam a servir ao Senhor, segundo o chamado, segundo o dom, segundo o ministério que lhe foi dado, ele incomoda o maligno. Portanto, é preciso que nós, como cooperadores, amados irmãos, vigiemos em todo o tempo, sejamos vigilantes na obra do Senhor. A Bíblia nos fala que Deus chamou Neemias. Os irmãos lembram da história de Neemias? Neemias foi chamado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias encara aquela missão, aquele chamado, como um grande privilégio, e ele começa a realizar a obra. Mas o inimigo,
ele quer sempre tirar a nossa atenção. Ele quer sempre tirar o nosso foco. De alguma forma, ele usa sempre algumas coisas. E assim foi com Neemias. Tentaram impedir Neemias, tentaram parar Neemias, tentaram tirar a atenção, o foco de Neemias. Eu quero ler para os irmãos os versos 3 e 4, capítulo 6 de Neemias. São palavras de Neemias dizendo: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Queriam tirar Neemias daquela obra, da frente daquela obra, queriam tirar a atenção de Neemias, mas ele sempre deu a mesma resposta: estou fazendo a obra. Estou fazendo a obra. Aquele que é cooperador da obra de Deus, aquele que é um parceiro da obra de Deus, que foi chamado por Deus, deve ter como alvo, como foco, servir ao Senhor. E isso deve ser prioridade na vida de um cristão. Deve ser prioridade na vida daquele que é discípulo de Jesus Cristo, que é cooperador da obra de Deus. Satanás quer nos parar, queridos irmãos. Quero que você esteja atento para isso. Satanás quer parar a igreja, e ele sabe que ele não consegue. Então, pelo menos, ele tenta desacelerar a igreja, fazer com que a igreja comece a se arrastejar, que a igreja fique cansada, que a igreja fique fria, que a igreja não avance. E ele então usa alguns meios, como estava usando ali na igreja de Corinto. Ali havia contendas, ali havia divisões, ali havia inveja, havia ciúmes, e às vezes ele usa outras coisas também, porque ele quer nos amordaçar, ele quer nos parar, ele quer nos esfriar, ele quer, queridos irmãos, que venhamos perder o foco. Ele quer que estejamos ocupados com tantas coisas, e se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos nos ocupando com tantas coisas, focando em tantas coisas, porque Ele quer mesmo que o nosso coração esteja inclinado às coisas dessa vida, às coisas deste mundo, às coisas passageiras. Ele quer que nós amemos esse mundo, Ele quer que nos apeguemos às coisas terrenas e tiremos o foco do principal, que é fazer a obra, que é realizar a obra que o Senhor nos chamou a realizar. Com Jesus isso também aconteceu. A morte de Cristo é plano de Deus. Em certo momento, Jesus, falando sobre a sua morte, falando aos discípulos do que haveria de acontecer, que era necessário que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos gentios, e ele começa a contar, ele começa a preparar os discípulos, e de repente Satanás toma a boca do apóstolo Pedro, tentando tirar o foco de Jesus. Senhor, de modo nenhum. Senhor, tenha dó de ti mesmo. Isso não pode ocorrer, de modo nenhum isso vai acontecer, Senhor. Veja, queridos irmãos, até mesmo Jesus, o diabo quis. Ele quis tirar o foco, ele quis tirar a atenção do Senhor. É claro que isso não aconteceu com o Senhor, porque o Senhor imediatamente o repreendeu. Arreda-te daqui, Satanás. Queridos irmãos, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes, porque a obra do inimigo, o papel do inimigo é fazer com que você se esqueça que você foi chamado por Deus para ser um cooperador na obra de Deus, para ser um representante desse reino eterno de Deus. E eu pergunto para você nessa noite: o que você tem feito do teu chamado? O que você tem feito dos dons, dos recursos, da capacitação,
daquilo que Deus tem lhe dado, o que você tem feito. Preciso que vigiemos, pois o Senhor está à porta. Ele está às portas, Ele está voltando. Vamos nos encontrar com Ele e certamente daremos conta diante de Deus daquilo que recebemos da parte dEle, do chamado que Ele nos fez para que realizássemos aqui como seus servos. Esteja atento, irmão e irmã. Terceiro e último lugar, quero destacar aqui que aqueles que encaram o chamado como um privilégio, com alegria no seu coração, e exercem esse chamado com alegria, também terão o privilégio de participar dos resultados dessa grande missão. O versículo de número 8, na parte B, segunda parte do verso do texto que lemos, diz as seguintes palavras: Paulo dizendo: cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Deus está falando aqui que Ele irá recompensar os seus trabalhadores. E Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, nos diz assim: lança-te o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Depois de muitos dias acharás. Ou seja, tudo que nós realizamos na obra de Deus, tudo que nós realizamos traz um resultado, vem um resultado, vem a consequência, os frutos vêm, a recompensa vem. A palavra de Deus nos diz que ainda que seja um copo com água, o Senhor disse: dado a um dos meus pequeninos, de modo algum será esquecido. Ainda que seja um copo com água, Deus não esquece. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Sirva a Deus com alegria. Dedique a sua vida ao Senhor. Dedique a sua vida ao Senhor. Ele está voltando. E Ele mesmo, que é fiel e justo, nos recompensará. Que Deus os abençoe com esta palavra. Amém.